Boa noite. Eu queria te pedir uma análise, especialmente sobre o segundo tempo do Corinthians, porque o Corinthians vai para o intervalo vencendo, parte por necessidade, parte por escolha, são 4 substituições até os 10 minutos do segundo tempo, e o Corinthians no segundo tempo finalizou apenas uma vez com o Yuri Alberto no final. Queria que você fizesse uma análise do que aconteceu com o Corinthians nesse segundo tempo e como as substituições, seja as que você fez por obrigação ou por escolha, modificaram as ideias e as intenções do Corinthians ao longo do jogo. Obrigado. Boa noite. Olhar para este jogo sem conseguir ver, olhar na profundidade, vendo que as substituições não resultaram porque a segunda parte foi de facto do nível que não é o nosso nível, é olhar para o jogo de uma forma muito superficial e sem conteúdo. E vou explicar porquê. Parem numa coisa, para jogar contra o Internacional é importante pressioná-los, porque eles têm bons jogadores, uma equipa que tecnicamente é muito boa, uma equipa que tem soluções na frente, soluções rápidas, tem soluções no meio para jogar, e nós na primeira parte de facto conseguimos pressioná-los. Nunca lhes permitimos construir o jogo deles sem pressão, pressionamos sempre o homem na bola, pressionamos alto. Aí, até 10 minutos do fim da primeira parte. No final da primeira parte, hoje jogamos, o nosso meio campo foi o Vera, o Juliano, que vem de um problema pulmonar, com alguma seriedade, portanto, um jogador que esteve parado, teve que ser medicado e hoje foi para jogo. O Ramiro, que não tem acumulado tempo de jogo, portanto acabou a época, veio e tem trabalhado bem, mas em termos de jogo tem poucos minutos, pouco tempo de jogo, não é? O que é que acontece? Enquanto a equipa foi pressionante, enquanto a equipa teve capacidade de os pressionar, não deixar jogar, na primeira parte, com capacidade de atacar o espaço, criamos problemas e podíamos ter feito o 3-1 mesmo a acabar, nem sei se foi no final do primeiro tempo. Depois decidimos ir, tivemos o problema do Fagner, ao intervalo, teve que sair para entrar o Rafael. Portanto, essa não tive qualquer. Decidimos ir para a segunda parte com a mesma equipa, para ver se o meio-campo conseguia continuar. Explicámos ao intervalo que tínhamos que continuar a pressionar, que não podíamos que não podíamos recuar no terreno, porque se não os pressionássemos eles começavam a jogar. E depois chegamos a uma fase em que começamos a perceber, com 10 minutos, que a equipa não estava com essa capacidade. Portanto, não está com essa capacidade e temos que refrescar. Soluções para mexer. Isto é só para cair a ficha a toda a gente que critica, para cair a ficha. Soluções para mexer. Para a frente, temos o Vital e temos o Giovanni. As duas soluções que nós tínhamos para a frente para mexer no jogo hoje. O Internacional começa a meter mais carga, começa a meter mais velocidade, começa a meter mais gente com características ofensivas, e nós temos no meio-campo, para jogar no meio, temos Cantilho, Rony e Xavier. Portanto, para a frente, Giovanni, o menino, e o Vital, que vem de uma paragem longa, e o Cantilho, e como meias não, que não são meias, são volantes, temos Cantilho, Rony e Xavier. De fora deste jogo, Renato Augusto, Maicon, Duqueiroz, para não falar no Paulinho, Adson, Pitão, Raul, porque os outros estavam de fora, eram todos defesas. Portanto, nós estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar de uma segunda parte em que, de facto,
No momento em que nós precisamos de refrescar a equipa, para a equipa continuar com os comportamentos, do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista de ter bola, porque o problema é que depois não temos bola, depois acabamos por não ter bola. Mas a questão é que as soluções que tivemos neste jogo foram estas. Portanto, a segunda parte não tem só a ver, porque fizemos as substituições. Quando muito, podiam andar ali mais 5 minutos, 10 minutos no máximo, mas já com a equipa a vir para trás, sem capacidade de pressionar. Portanto, digam-me a mim quem é o iluminado que com estas soluções consegue manter o nível da equipa, a capacidade de pressionar, a capacidade de jogar. É isto que eu tenho a dizer deste jogo. Vitor, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar em relação à criação do time, né? Você falou aí sobre o segundo tempo e deu para perceber que o Corinthians criou pouco em relação até a primeira parte e o Corinthians vem tendo algumas dificuldades em relação à criação de jogadas. Mas a criação de quê? Na segunda parte ou na primeira parte? Eu senti falta, pelo menos na minha visão, foi na segunda parte, falta de criação. Claro. Mas eu pergunto, quais são, no contexto, naquilo que havia no jogo, naquilo que havia disponível para este jogo, com esta gente toda de fora, como é que nós podemos manter a capacidade de criar e de pressionar? E é justamente essa a minha pergunta, sobre o Renato Augusto. Na sua lista de desfalques que você falou na última pergunta, na última resposta, o Renato Augusto estava em primeiro. A falta que o Renato Augusto faz para essa parte de criação, para essa parte ofensiva para o time, qual é o tamanho da falta que o Renato Augusto faz? E já pensando em um clássico, em uma decisão contra o Fluminense, qual que é a atualização desse problema de saúde do Renato Augusto? Até que ponto o torcedor pode se preocupar? Isso não é só o Renato, se tivéssemos o Maicon também, se tivéssemos o Duqueiroz, teríamos a capacidade de gerir melhor o jogo, não tenho dúvidas nenhumas, porque o Renato está com um problema, teve uma contusão no gêmeo, não é? No gêmeo, tinha parado aqui há um tempo com um problema no outro gêmeo, portanto agora levou uma pancada e está com problemas, está com dificuldade em recuperar a contusão. O Renato é importante, não há dúvida nenhuma, não é um jogador fundamental para nós, um jogador que, estando bem, dá-nos esse jogo entre linhas, esse último passe, podemos melhorar a criação com ele. Se tivéssemos o Maicon, melhorávamos a criação com o Maicon também. O Du não é, mas é de espaço e desgasta, porque faz movimentos e também nos traz mais alguma coisa. Mas é o que nós temos na frente. O Adson também, hoje, se estivesse disponível, que também está lesionado, se estivesse disponível também nos dava mais alguma coisa, pelo menos havia a possibilidade para não falar no Júnior Moraes, que também já está não sei há quanto tempo de fora. Não é o problema neste momento, nós olhamos para as soluções. Primeira parte, sim senhor, a segunda parte, quando a equipa começa a cair em termos de comportamentos, nós queremos mexer e não há muito por onde mexer. Não estou a criticar os jogadores que estavam de fora. Agora, as características dos jogadores que estavam de fora, o Rony, o Xavier, o Cantilho, são todos jogadores que não estão habituados a jogar entre linhas, não são meias ofensivos, não são mais jogadores de contenção, jogadores de ligação. Pronto. E eu não sei, sinceramente, estou preocupado, é claro que sim, estou preocupado. Agora arriscando, hoje não estava em condições para vir para jogo. Esperemos que ele recupere a tempo agora destas decisões que vêm aí, não é? Com o Fluminense, que é muito importante, mas ele também precisa de condição física, isso é que me preocupa, não é? Porque ele depois sem condição física também não consegue. Agora, nós infelizmente tivemos esta lista, não é? Tudo gente que nos podiam dar soluções, mais qualidade, portanto eu não posso fazer milagres. Não posso fazer milagres. De vez em quando acontece não é? De vez em quando acontece mas não pode ser sistematicamente, não é? Enquanto o adversário, cada vez que o adversário vai pondo mais carga no jogo, e nós não temos carga para pôr. Nós não temos carga para pôr. Neste momento, o Renato, Maicon, Du, Paulinho, Adson, Piton, Raul, Rafa, Fagner.
É isto. Esta é que é a realidade. Quem não quiser ver, quem não quiser ver, que não veja, não é? Mas esta é a verdade. Estou triste, estou sim, senhora. Hoje perdemos a oportunidade de chegar ao segundo lugar. Mas, pela segunda parte que fizemos, não merecíamos. Não merecemos outro resultado. Vítor, boa noite. Gabriele Sena, da Identidade Corintiana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas escolhas iniciais. Ramiro e Juliano como titulares. Tentar encontrar um meio-campo que, com capacidade de defender e de pressionar, mas com capacidade também de jogar entre linhas. É claro que por isso perdemos dinâmica, é claro que nós temos que perder dinâmica porque o Juliano, como eu já disse, veio de uma paragem, veio de um problema de saúde, não é? Um problema de saúde nos pulmões e tem que se gerir isto com muito cuidado. É claro que e o Ramiro é um jogador que vai desgastando com os movimentos, não é bem um meia para jogar entre linhas, mas também não é um extremo, portanto é um jogador que pode fazer a função e hoje fez, e para mim, a primeira parte tiveram bem, fizeram um bom jogo, agora depois, naturalmente, vão pagando a fatura e quando é preciso refrescar, nós não temos jogadores com as mesmas características, não é? Neste momento, por estas lesões, as soluções são estas. Portanto, é muito fácil dizer o Vítor fez mal as substituições, mas o Juliano já estava a cair, o Ramiro já estava a cair, nós já estávamos a ser empurrados para trás. Esse problema é depois. E depois, o que é que vamos fazer? Não é porque... depois são jogadores com características semelhantes, que gostam de jogar, mas não é entre linhas, gostam de jogar à frente da linha média do adversário. Quer dizer que depois matemos poucos jogadores no meio das linhas deles, as soluções de passe é tudo à frente da linha média, tudo na frente da pressão deles, portanto é fácil de controlar. Boa noite, Vítor. Daniel Soares. Pensando já no clássico contra o São Paulo, uma semana para preparar a equipe. Seria o jogo, o clássico, qual a equipe chegasse mais preparada desde que você chegou ao Corinthians. Porém, com essa lista de desfalques e pensando também no Fluminense, você pode colocar um time alternativo no domingo, pensando em preservar os principais jogadores contra o Fluminense, lembrando do caso que aconteceu contra o Palmeiras, onde a equipe foi derrotada por 3-0, pensando no Boca Juniors, onde sim conseguiu um bom resultado. Vamos ter que equilibrar, vamos ter que primeiro ver se algum destes jogadores recupera para jogo, para ver se temos mais soluções. O Du em princípio virá para jogo, porque estava castigado. O Maicon não acredito, porque ainda está... Foi a semana passada que me disseram que ele já estava... Mas o Maicon ainda nem sequer está para treino, por isso... O Paulinho está fora, não é? O Renato é ponto de interrogação, temos que ver o que é que vai. O Watson também, outro ponto de interrogação. O Pitão, acredito que virá. O Júnior Moraes, também não sei, também é um ponto de interrogação. Depois temos o Raul, que também está ainda... Temos este problema do Rafa e do Fagner. Hoje também a dinâmica afetou-nos um bocadinho, porque o Bruno, do ponto de vista defensivo, consegue fazer lateral, mas depois em termos ofensivos não tem a dinâmica, não é, que o Fagner pode dar, ou que mesmo que o Rafa pode dar. Não é natural fora da posição. Portanto, nós vamos ter o jogo com o Fluminense é um jogo fundamental, é um jogo a eliminar, é um jogo que nos pode dar uma final, portanto vamos ter que ir para esse jogo com o melhor que tivermos. No jogo com o São Paulo vamos ter que fazer uma equipa que nos permita competir. Vamos ver, depende da recuperação deles, destes e do... Agora temos a semana e eu espero que eles apareçam, que tenhamos mais soluções para esse jogo do São Paulo.
sabendo que o outro é eliminar e pode nos dar uma final. Boa noite, Vitor. Matheus Poggioli, do Bate-Fundo Esportivo. Você citou o Maicon e minha pergunta vai um pouco caminhando para essa direção. O Corinthians naturalmente joga num 4-3-3 ali, postados em campo. Eu queria saber se com o possível retorno do Maicon e para ter uma variação tática um pouquinho maior, para criar também, assim como não aconteceu no segundo tempo hoje, se daria para pensar num Duqueiroz, Fausto, Maicon e Renato, com o Roger e o Roberto ali flutuando. Obrigado. Isso é uma coisa que é preciso trabalhar, não é? Isso é uma coisa que é preciso trabalhar e mudar. Estamos quase a acabar a época e nós agora mudarmos para um losango, para um 4-4-2 losango. Atenção, porque a dinâmica em termos de corredores para defender é completamente diferente, não é? Eu sei que vocês estão, se calhar, a lembrar-se um bocadinho do que fez o Flamengo, mas o Flamengo já estava habituado, não é, anteriormente a jogar nesse sistema. Portanto, claro, e as coisas têm corrido bem, porque eles também, soluções não nos faltam, não é? Nos faltam soluções. Não nos faltam soluções e nós estamos a um ponto deles, não é? Estamos a um ponto deles. É claro, com as nossas dificuldades, temos muita gente fora. O Internacional é uma belíssima equipa, tem soluções, vê-se claramente que na segunda parte foi metendo mais ofensividade no jogo. Nós tínhamos o Vital, que colocamos em jogo, e tínhamos o Giovanni, que é um menino, né, que vai amanhã para a seleção, pronto, que tem trabalhado bem, ainda tem margem para evoluir, mas depois em termos ofensivos, para dar um bocadinho mais de ofensividade. Sei. Oi, Vitor, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Gostaria que você falasse da atuação do Roger Guedes, não só nessa partida, mas a gente tem visto o Roger Guedes voltando um pouco mais para marcar, se aplicando também sem a bola. A gente sabe que é uma coisa que você pedia para ele, já falou isso publicamente. Como tem sido esse trabalho nos treinos e se ele tem respondido da forma que você gostaria? Ele tem procurado fazer, às vezes vem demasiado baixo, perde também um bocadinho depois aquela capacidade, porque fica muito longe da área do adversário. Eu continuo a achar que ele não é um extremo de raiz, ele para mim é um segundo atacante, que nos obrigaria, neste momento da época, a alterar o nosso sistema de jogo. Isso é um risco grande, não é? Nesta altura, acho que é um risco grande porque não temos referências, perdemos referências. Agora, ele tem tentado, de facto, defender no corredor, muitas vezes peço para fechar dentro, ele ainda não tem, ele tem um bocadinho noção de marcação do lateral, não é? Tem um bocadinho aquela, pronto, a minha responsabilidade é pronto, e nós não jogamos bem assim, não é? Nós jogamos zonalmente e para sermos agressivos na zona, portanto, mas ele está a tentar, não há dúvida nenhuma, está a tentar cumprir com as funções dele do ponto de vista defensivo e depois ofensivamente tem aqui as características dele, tem qualidade e de vez em quando consegue criar situações e hoje voltou a fazê-lo. Portanto, satisfeito com o trabalho dele.